Vamos falar um pouquinho de internacional? Assim eu Opa. tomo água enquanto o Duda fala. Tem um monte de coisa acontecendo na China, né. Foi um fim de semana de muita agitação na China. E uma Uhum. coisa que, na verdade, é incomum você ver na Uhum. China, manifestação de rua, né, Sim. gente chutando, barreira montada pela polícia. Uhum. Vamos ver aqui a reportagem que a gente deu hoje. Fazendo a pergunta que o Duda vai responder. Por que a população chinesa está tão furiosa com Xi Jinping? Vamos ver a foto. Olha aí, é gente de fato na rua, como há muito tempo não se via. Então por quê, Duda? Diga lá. Então, bom, acho que mais do que gente na rua, na China acontecem de vez em quando alguns protestos localizados em questões específicas, né? Então, problema de uma imobiliária que dá o cano nos clientes, né? Problema com uma fábrica X que não está pagando salário. Então, essas coisas localizadas. Outros temas, de vez em quando, aqui e acolá acontecem. Onde o tal grande ineditismo desses protestos, que começaram aí sábado, principalmente, é entrar em questões políticas, de pedir a renúncia do Xi Jinping e, às vezes, também falam de ir contra o Partido Comunista, ou querer o fim do governo do Partido Comunista. Isso na China é uma coisa super forte. A última vez que isso aconteceu em larga escala, a gente tem que ir atrás lá em 1989, naquele massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, quando o governo mandou um monte de tanque para reprimir as pessoas, e a gente não sabe direito quantas pessoas morreram, né, nesse dia. Então, assim, e é uma questão super sensível, né? O governo do Partido Comunista não admite que seja confrontado diretamente. Então, mesmo coisas que a gente viu durante a pandemia até hoje, de críticas de pessoas, geralmente assim, olha, nós somos contra o lockdown, a gente é contra essa vacina, o fato de não estarem vacinando os mais velhos, mas nunca de chegar e pedir a renúncia de Xi Jinping. Então isso daí realmente é uma coisa que vai ter uma repressão muito forte. Deixa eu fazer uma pergunta, Duda. Hum. Isso é um movimento puramente popular, espontâneo, ou tem alguma chance de ter uma facção do PC chinês insuflando? Existe isso? Não existe, boa pergunta, mas assim, a China é um estado totalitário, assim como Cuba, e que não permite a existência bom, existem outros partidos, né, no Congresso, mas assim, você tem sempre que aceitar a hegemonia do Partido Comunista. Então, não existem grupos ali capazes que podem se organizar, até porque o controle que o Partido Comunista tem sobre todas as esferas da comunicação e a vida privada não permitem que isso aconteça, né? Então é uma situação parecida com a de Cuba, né? Aqueles protestos que aconteceram 11 de julho do ano passado em Cuba, é uma coisa totalmente, espontânea, de redes sociais, que em Cuba era muito o Facebook, e na China é o Weibo, né? Eles têm uma rede social também que eles trocam essas informações. O que a repressão, ela bom, os chineses também aprenderam que não adianta você pegar agora, mandar tanque para são mais de 20 cidades, né, é uma coisa que se alastrou muito, e se você reprimir com violência, isso vai ganhar um tamanho maior ainda. Então o que que eles fazem? São muito inteligentes, eles filmaram esses manifestantes, têm reconhecimento facial, e aí nos próximos dias o que a gente vai ver é um monte de gente ser presa, né. Eh, É aquela processo célebre batidinha na porta de madrugada, Exato, que você lê exato. quando você está lendo
alguma coisa sobre a época do stalinismo na Rússia, Uhum. todo mundo falava que ficava esperando a batida da E que morria de medo é, porque quando vinha de madrugada, era é mau uma sinal. notícia. É exatamente isso. E o que pegou porque, enfim, esses lockdowns, né, estão vindo há muito tempo. A China, ela vacinou a população só com as vacinas chinesas, né, que não são eficientes para essas novas cepas do coronavírus. Ah, as vacinas, ocidentais aqui da Pfizer, essas que usam RNA mensageiro, são muito melhores para lidar com as novas ondas de vírus. E a China, com essa a política de tolerância zero, né, com a Covid, bastava ali que aparecesse alguns casos que as pessoas eram mantidas dentro de casa. Então tem muita gente da população que não foi exposta ainda ao vírus, né, então assim, ainda pode pegar o vírus e realmente ter sintomas mais graves. Agora o que aconteceu, que deu uma origem a isso e que depois levou então a esses protestos, políticos, né, que chegaram a pedir a renúncia do Xi Jinping, foi um incêndio, e aí eu falo isso nessa matéria que sai também no antagonista, um incêndio na província de Xinjiang. Xinjiang é uma província de maioria da etnia uigur e que, enfim, é onde estão lá os campos de concentração de uigures, né, que eles não podem, professar a fé muçulmana e mas nesse caso não foi tanto esse o problema. A questão é que, teve uma falha elétrica num apartamento no 15º andar, o fogo começa a se alastrar e sobe para o 17º e a fumaça vai até o 21º andar. E as pessoas não conseguem sair dos apartamentos, né. E não conseguem sair porque elas estão presas, né. Existe uma pessoa e isso assim, a gente viu outras pessoas na China falando dessa situação, então assim, que você tá preso como um criminoso dentro de casa, né. E a pessoa que tem a a Chave da chave da sua porta está no edifício, ela consegue, né, andar pelos andares, mas a ideia é que você não pode quem está com suspeita ou teve um teste, de covid não pode sair de casa, né. E a gente teve, ah, vídeos desse prédio pegando fogo, vídeos feitos de outros prédios vizinhos, que mostram as pessoas e as crianças gritando: "Socorro, abram as portas, abre a porta", né. Então, assim, realmente indica que essas pessoas morreram carbonizadas, porque não conseguiram sair dos apartamentos. O governo assume que foram 10 mortos, mas os números que estão nessas redes, na Weibo e tudo mais, já falam de 44, né. Isso foi uma coisa que os chineses de outras cidades viram acontecer e entenderam que o problema era com eles também, né. Quer dizer, eu estou, preso aqui dentro de casa, esse governo, não liga para a minha vida, né, a eu estou vendo a Copa do Mundo na ah, televisão. vamos ver isso inclusive, né, por favor. Tem uma notícia, a respeito da revolta, de novo, dos chineses com a maneira como a TV estatal está exibindo a Copa, né. Os chineses acusam TV estatal de manipular transmissões da Copa do Mundo. Estão dizendo que eles ocultam que os outros países não têm restrições tão rígidas para controlar a Covid. Ou seja, esse controle que o Duda estava falando sobre todas as esferas da Sim, vida, inclusive a comunicação, eles tiveram ali uma fresta para ver como é que é. está o mundo, né? E o que o Partido Comunista não quer é que os chineses vejam as cenas das arquibancadas e ninguém está de máscara lá no Catar, né. Então eles cortam as imagens e botam imagens de treinos de jogadores para não mostrar a arquibancada, porque se o chinês vê a arquibancada ele fala: "Pô, o problema é no meu país", né. Bom, a gente, enfim, a Covid volta, né, há de novo aqui em São Paulo, onde eu vivo, pedidos para que as pessoas voltem a usar máscara, mas a situação não se compara
ah, na China, porque tem E cidades inteiras em lockdown. e vamos combinar que nunca se comparou, né, Nunca se mesmo nos comparou. momentos em que a gente teve É, alguma restrição de locomoção e tudo mais, nunca se chegou a esse ponto, nunca ninguém foi ao prédio de alguém trancar as é. portas, as pessoas podiam sair e tudo Trancar as mais. portas e tem fotos disso, né, as portas trancadas com barras, assim, do lado de fora, né, pra realmente ninguém conseguir sair. Enfim, é um regime de um outro, de um outro nível de vigilância, repressão e tudo mais, né, É, e é por isso que, como jornalista, né, eu já disse isso aqui algumas vezes, né, a gente precisa às vezes tomar cuidado com as palavras, né, a gente não pode jogar as palavras, assim, com tanta, facilidade, né, falar: "Ah, o Brasil está se tornando um país comunista". Está longe ainda, é, está longe do Brasil virar uma China, certo? é. É, e acho que a hora que acontecem essas coisas, a gente também vê que os chineses querem um pouco as mesmas coisas que a gente, né, quer dizer, não é que eles estão habituados a viver nesse confucionismo, né, e de que eles adoram a ditadura e tudo mais. Não, eles também querem ter liberdade, né, eles também acham que têm direito de tomar uma vacina decente, né, de uma marca boa, que funcione, eh, acham que o governo tem que prestar contas, tem que ter um bom serviço, né, e eles não estão tendo isso, então tem toda a razão de estar reclamando. Muito bem. Acho que ainda vamos ter muito assunto a respeito disso, né, porque como você disse, a repressão nem começou ainda, né, É, vai começar agora. vai cair agora em cima da cabeça dos chineses mas é isso, eu acho dificilmente que os chineses incorram no mesmo erro da Praça da Paz Celestial. É claro que eles não vão permitir nada, o Partido Comunista é totalmente paranoico com qualquer protesto, então eles vão realmente abafar tudo isso que está acontecendo. Agora, a gente não vai ver tanque nas ruas de 20 cidades chinesas, né, avançando contra a população. Vai ser uma repressão silenciosa e invisível, né, e eles têm tecnologia e um baita know-how para fazer isso.